A Silvia Menezes, a senhora está com a palavra. Seja bem-vinda e espero que com sua palestra, com suas colocações, nós tenhamos um pouco mais de luz nesse debate. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Olha, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu acho que eu nunca falei diante de tanta autoridade. Estou me sentindo assim meio constrangida. É a primeira vez que o Ronaldo vai me ouvir. Verdade, olha, nós falamos muito pelo Brasil afora. Há 30 anos eu sou voluntária do Amor Exigente, mas verdadeiramente a gente fala só com o nosso povo mesmo. Eu fico assim mais à vontade, tá bom? E daí se eu ficar em pé, elas me enxergam melhor, não sei ficar assim, né? Olha, por que eu estou aqui? Especialmente por causa de um homem, um jesuíta texano, que chegou no Brasil em 1964. Ele foi mandado pelas autoridades jesuíticas lá dos Estados Unidos para trabalhar com as pessoas mais excluídas da nossa sociedade. Ele pensou que as mais excluídas eram mulheres prostituídas. Ele podia escolher entre três cidades do interior de São Paulo, escolheu ficar em Campinas e foi trabalhar com mulheres prostituídas. Chegou lá, fundou uma creche para os filhos dessas mulheres e percebeu que os mais excluídos eram drogados e bêbados. Eram assim tratados como vagabundos e loucos e não tinham possibilidade de se recuperar. Padre Haroldo começou lá e eu o conheci em 1979. Ele definiu que ia trabalhar com dependentes químicos em 78 e fundou uma das primeiras comunidades terapêuticas no Brasil. Começou o trabalho dele. Em 79 eu o conheci. Me encantei com a obra daquele padre. E nunca mais saí, fiquei como voluntária, ajudando especialmente com recursos, fazendo festa, promoção. Ele não ganhava dinheiro de lado nenhum e nós então fazíamos promoção para manter a Fazenda do Senhor Jesus. Padre Haroldo, em 78, começou o trabalho com dependente químico. Em 83, ele foi para os Estados Unidos com a equipe dele para entender melhor as comunidades terapêuticas e conheceu um programa chamado Tough Love. Um programa que ele se encantou. Era tudo o que precisava a família brasileira para ajudar seus filhos. Trouxe para o Brasil. Traduziu o livro, nome Amor Exigente. Essa literatura está ali fora e tem o nosso informativo e vocês podem usá-las ali fora. Os senhores promotores que forem trabalhar, fiquem à vontade. Não é, Fernando? Doutor Fernando, desculpa. Bom, então, Padre Haroldo trouxe o movimento e começou em janeiro de 84. Só que a coisa não funcionava muito bem. Daí, eu já trabalhava com ele. Em março de 85, eu perdi um filho. 20 anos,
fazendo o 2º ano de medicina, e quem causou o acidente que matou meu filho foi um caminhoneiro alcoolizado. Esse momento foi muito difícil, foi o momento mais difícil da minha vida. E Padre Haroldo foi muito presente. Um dia, conversando com ele, ele falou: Dona Mara, me ajude com amor exigente. E eu comecei a frequentar as reuniões em julho de 85. Em 87, eu percebi que mãe brasileira não ia conseguir viver, nós, mães latino-americanos, pais, não íamos conseguir viver o programa americano. E eu fiz algumas adaptações, algumas diferenças muito interessantes. Começou com a reunião. Então, eles faziam um tipo de reunião que era assim: a gente chegava na reunião, falávamos do programa, no meio da reunião tomávamos um lanchinho todos juntos, confraternizando, e terminávamos a reunião. Não dava certo. Muita gente tomava o lanchinho e ia embora. Outros chegavam na hora do lanchinho e ficavam até o fim. Aí nós tivemos que mudar a formatação da reunião. Outra coisa da mudança que nós tivemos que fazer, o programa americano era assim: eu usava aqueles princípios, aqueles valores para mudar meu filho. E se ele não entrasse na nossa, eu trocava, eu mandava ele para casa do pai, do amigo dele, dos pais do amigo, e o amigo dele vinha para minha casa. Tentei fazer isso. Foi tão interessante, porque o nosso filho, quando nós íamos fazer a troca, eram 2 pessoas no grupo de amor exigente, um deles falou: ô mãe, você tá louca? Você vai trazer meu amigo? Ele vai dormir com a minha irmã e vai te roubar. Eles eram muito amigos lá fora, mas não tinha essa história de trocar filho. Nós tínhamos, os americanos tinham 10 princípios básicos que norteavam o nosso comportamento. Não dava para mudar o filho. Por quê? Meu marido não falava a mesma língua que eu e a gente não atingia o filho. O que falava entrava por um ouvido, saía pelo outro, não funcionava. E eu estava perdendo algumas mães extraordinárias que queriam muito ajudar seus filhos. E uma delas falou: Maia, faz 3 meses, não consegui nada, estou indo embora. Eu falei: não vai não, faz assim, vive você esse programa, mude você, vamos dar mais essa chance, porque esse programa é muito bom, mude você. E você sabe que deu certo. A mãe, ao mudar, ela mudou o marido e imediatamente eles conseguiram recuperar o filho. Daí o programa tomou outro rumo. Quer dizer, se eu não mudar, não vou mudar o resto. Começamos a fazer essas pequenas mudanças e daí, de 10 princípios, tivemos que passar para 12. Ali estão os nossos 12 princípios. Identificador, humanizador, essas coisas todas. Por que mais 2 princípios? Porque a gente não entendia exigência nem amor. Como assim? Eu tinha sido permissiva a vida inteira. E quando eu começava a exigir, eu virava um verdadeiro sargentão. Não tem sargento aqui. Mas ficava muito, muito dura.
E daí nós tivemos que mostrar que a minha exigência tinha um objetivo claro. E outra coisa, que a gente pagava para ser do amor exigente lá nos Estados Unidos. Pagava $100 por grupo. Nossos grupos cresciam e a gente estava gastando muito dinheiro. E lá nós conversamos com eles, eles deixaram usar o programa e a gente já estava diferente deles. E aí tivemos o nosso novo logo, uma bandeira de esperança, via de mão dupla, um amor muito maior que a exigência. E assim, começando de novo todo dia, o amarelo do alvorecer do começar de novo. E o programa deu certo. Com as mudanças que nós fizemos, realmente nós conseguimos dar certo. Só que nós temos hoje 4 pernas, 4 colunas de sustentação. Os princípios básicos, inspirados nos americanos, porém um pouco adaptados para a terra de Tupiniquins. Princípios éticos, porque nós começamos a ter problemas com a volta dos nossos filhos. O que acontecia? Nossos filhos chegavam das comunidades terapêuticas num nível ético, de integridade, diferente de onde ele tinha saído, do ambiente dele, que era meio antiético, que era aproveitador e tudo mais. Então nós fizemos 12 princípios éticos, um código de ética. Além disso, as famílias ficavam, hoje nós chamamos de síndrome do umbigo. Elas só olhavam para elas próprias. Elas não conseguiam enxergar um caminho. E nós começamos a pôr mais uma perna, responsabilidade social. O que você vir, faça. Se você enxergou, ajude. E isso é básico para os nossos filhos em recuperação. Os filhos dependentes químicos, que se recuperam, eles precisam gostar deles. E para isso, se eles assumem uma responsabilidade de ajudar o outro, eles gostam tanto. E as mães conseguem sair delas para ajudar outras pessoas. Fizemos a perna da responsabilidade social. Nos Estados Unidos, esse programa nasceu de uma família judia e não havia espiritualidade. Só que aqui nós somos essencialmente místicos. Diante de um desafio, de uma dificuldade, nós precisamos de Deus. E no amor exigente estava fácil ser de Deus. Começamos uma espiritualidade, só que imediatamente o Padre Haroldo falou: Dona Mara, vamos acolher a todos. Não podemos ser só católicos. Então, uma pluralidade espiritual que acolhia todo mundo. Deu certo. Depois, mais tarde, Padre Haroldo até gostaria de ter dado esse programa para a Pastoral da Sobriedade, mas daí não podia mais. Nós tínhamos espíritas, nós tínhamos protestantes, evangélicos, e o amor exigente se tornou, de fato, pluralista. Essas 4 coisas. Agora, o que nós vimos que foi muito importante lá nos Estados Unidos e nós não tínhamos aqui? A parceria das cortes, Dr. Mário Sérgio. Lá as famílias tinham todo o apoio do judiciário para trazer os filhos de volta. E aqui nós não conseguíamos muito. O que nós fizemos? Fomos conversar com os delegados.
que os nossos filhos eram presos, e daí a gente ia lá com o delegado. As famílias tinham muito medo do judiciário. Por quê? Podiam marcar os filhos com uma fama que ia ser difícil depois limpar da vida deles. Nós conversávamos com os delegados e eu estou lembrando de duas histórias que eu não consigo esquecer. Nós fomos lá em todo o Brasil, nas cidades onde nós já estávamos. Íamos lá, conversávamos com o delegado, nos apresentava e apresentava o nosso programa. Também foi muito importante. Eu estou lembrada de duas mudanças radicais dos nossos jovens por conta da parceria com o delegado. Nossos filhos foram presos com drogas. Daí o delegado já era parceiro, não prendia, não autuava, mas deixava na delegacia, ali perto de todo mundo. E nesse dia, os pais não iam lá para acudir as crianças, não. Era alguém do grupo que ia lá conversar com ele e falar para ele, a gente não pagava para soltar, nada disso. Deixava o menino lá, um pouco. E um certo dia, um deles foi preso e o delegado pôs esse menino numa cela lá na delegacia, perto dele, dos soldados lá, perto de um estuprador de cueca. O homem ficou lá com esse estuprador na cela, isso nos anos 80. Talvez seja proibido agora, né, senhores promotores? Mas na época foi assim, no interior de São Paulo. Pois você sabe que o menino ficou 2 dias naquela cela, supervisionado, e daí um casal do AE foi lá, falou, olha, seus pais estão muito desapontados, muito tristes, e você a partir de agora vai sofrer as consequências da sua escolha. Nós amamos muito você, mas não aceitamos você usando drogas. Sabe que ele nunca mais usou, gente? Outra história também de delegado. O menino foi preso, ficou na delegacia, outro casal foi lá, tirou o menino e imediatamente no final de semana tinha um retiro católico. Esse garoto foi ao retiro, se converteu, também parou de usar drogas. Promotores, vocês não fazem ideia da importância de vocês na vida de uma família que precisa de apoio. 2 histórias de promotores que eu também nunca mais vou esquecer. Nós estávamos com um usuário de maconha que estava tendo surtos um atrás do outro, nós não sabíamos o que fazer. Ronaldo, sabe que na época ninguém sabia nada de dependência química? Começo dos anos 80, 90, e os profissionais achavam que amar com exigência era um absurdo. Tinha que ser bonzinho, o problema era da família. E não é. Olha, há 30 anos eu estou nesse movimento. Permaneço, velhinha assim. Por quê? Porque eu amo profundamente esses nossos filhos. O sofrimento deles. O quanto eles gostariam de ser igual ao pai, igual ao irmão, e não conseguem sustentar ou se manter por conta da compulsão deles. Eu realmente admito a crueldade deles diante das crises de abstinência, a violência deles com eles mesmos, com as famílias, mas o momento em que eles optam pela sobriedade, eles são extraordinários. São muito melhores do que gente que nunca usou. Por isso, eu fico.
porque eu sei que eu toco as pessoas, que eu posso ajudá-los. Mas os promotores lá atrás intimidavam nossos filhos. Estavam criando problema, eles mandavam aquela cartinha com o como é que chama isso? Com o brasão lá da promotoria, com a marca, e falava para eles: olha, nós sabemos que você está usando, você está alimentando o tráfico, e se você traficar, nós estamos de olho em você. Muitos dos nossos filhos iam para tratamento, doutor Mário. Eles ficavam com medo. Eles eram muito valentes, mas na hora que a coisa apertava, que o promotor falava com eles, era tudo sem marcar lá nos livros. Eu tinha meus amigos promotores, cada um de nós tinha. Íamos lá, pediam, eles faziam essas autuações aí, que não tinha uma perna muito comprida. Então, era assim. Eu queria contar para vocês uma história que aquela realmente fez diferença na minha vida. Nós estávamos com uma senhora mais velha, nos grupos de amor exigente, com 2 filhos usuários de drogas. E o pai deles morreu. Essa senhora ficou viúva, e aí os meninos queriam que ela vendesse a casa para eles terem o dinheiro, mas ela só tinha aquela casa. Ela não podia largar aquelas coisas. Então, ela estava no grupo e estava com muito medo dos filhos. Um dia, Padre Haroldo foi me visitar, nós estávamos conversando, eu falei: Padre, vamos visitar aquela nossa companheira? Ela perdeu o marido, ela está tão assustada, tão sozinha. Quando nós chegamos na casa dela, um dos filhos, com uma faca de cozinha enorme, estava tentando matá-la. Padre Haroldo e eu chegamos, ninguém atendia a porta, eu fui entrando, uma casa em Campinas, lá na suíte antiga. Entramos, Padre Haroldo pegou os meninos, saiu, os rapazes, e eu fiquei com essa mulher, e um promotor chamou-os e disse: qualquer coisa que aconteça com a sua mãe, vocês serão responsabilizados. Eles saíram de Campinas. Ficaram tão assustados que foram embora. Eu não sei se eles pararam ou não, porque depois ela também parou de ir, mas nós tínhamos todo o apoio do judiciário, das pessoas que trabalhavam com tudo isso. Agora, eu fiz uma lista aqui para eu não esquecer. E agora, com a descriminalização, com a queda do artigo 28, tudo pode, eles vão poder tudo. Praticamente, nós não temos prevenção no Brasil. Quem faz prevenção? Amor Exigente trabalha com as pessoas mais carentes do Brasil. Esse programa não custa nada, é o que eles têm, é onde eles podem ir. É fácil, é ali na igreja, é ali no centro de saúde, onde dá, nós estamos nos reunindo. Mas o que vai ser de criança, adolescente, jovem, que pode plantar, que pode levar o que eles plantam, um pouquinho para cá, um pouquinho para ali, podem experimentar, está muito mais à mão, muito mais fácil. Podem usar. Se eles gostarem, vão ficar dependentes. E aí, se tornam dependentes, quem nos ajuda? Eles vão parar de estudar. Primeira coisa,
vai mal na escola, não lembra mais, sujo, largado, para de estudar. Não permanece em nenhum trabalho. Nada, para de trabalhar. Se a família está no amor exigente, fica muito firme com eles, eles acabam casando. Para libertar um pouco, para ficar livre e para ter um lugar para usar sossegado. Tem filho que não dá conta de criar. Daí tem as crianças. Não consegue cuidar. Muitas vezes são violentos e são ladrões. Eu acho que eu estou falando até coisas que vocês já sabem, mas estão gravando e eu queria que eles soubessem que a família brasileira está assustada diante disso. Se agora está difícil achar ajuda, como é que vai ser quando tudo ficar livre, tudo ficar liberado? Será que nós estamos prontos para enfrentar essas crises todas que virão? Será que o Brasil está pronto para isso? Agora, com a autoridade de uma mãe que perdeu um filho porque o caminhoneiro estava alcoolizado e provocou o acidente. Quem nos ajuda? Quem? Nós, família, sozinhas, indivíduo, não estamos nos dando conta. As nossas comunidades são despreparadas. Não conseguem nos ajudar. São mal informadas, não têm recursos. A comunidade onde a gente vive precisava ser mais bem preparada para poder enfrentar a liberação de qualquer coisa, a facilitação do uso de drogas. As prefeituras, o que elas farão por nós? Onde nós vamos pedir ajuda? As secretarias de Estado fazem alguma coisa pelas famílias que têm filhos dependentes químicos? Nem nos recebem. É aos borbulhões, é muita gente para ser ajudada. O país está fazendo o quê? Eu tenho uma história, estou chegando no fim, porque já está na hora de terminar. Eu só queria dizer para vocês, nós temos esse programa que faz com que a gente use, passe de uma droga mais forte para uma droga mais leve, redução de danos. Quando um dos nossos filhos está usando crack, as mães adoram que eles usem maconha. Ficam mais calmos. Mas o que nós queremos é que eles fiquem livres. E eles não ficam. E não assumem os filhos. Só quero dizer a vocês que as consequências sociais, nós não podemos realmente imaginar no que vai dar. Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza: o Brasil não está preparado para enfrentar a facilitação de uso de drogas e conseguir ajudar as famílias diante disso. Não estamos prontos. Queria dizer a vocês, o amor exigente hoje está em 24 estados e no Distrito Federal, com diversos grupos no Brasil, alguns grupos na Argentina e no Uruguai. Nós temos aproximadamente 10 mil voluntários apoiando, encaminhando, orientando por volta de 100 mil pessoas por mês. Atingimos pessoas através de cursos, de conferências, somos muito chamados. Agora no Uruguai, uma das nossas líderes falando, ensinando prevenção com amor exigente. Estamos realmente
fazendo a nossa parte. Queria terminar dizendo: grupos para pais, para familiares. As famílias chegam e dizem: Dona Mara, graças a Deus eu tive um filho usando drogas. Nós nunca seríamos a família que somos hoje se não tivéssemos passado por esse movimento. Mas o sofrimento delas é tão grande que às vezes eu digo, eu acho que se fosse para eu perder um filho para drogas, eu sofreria mais do que tê-lo perdido num acidente de carro. Nós precisamos nos juntar. Precisamos do apoio de vocês, especialmente do judiciário e da medicina. A medicina conhece a doença, nos conta sobre elas e nos ajuda a tratar nossos vírus. Mas vocês são a nossa esperança, o nosso apoio. Eu me senti muito honrada, doutor Fernando, de ser convidada e de estar aqui falando com tanta gente de poder, de importância. Obrigada. Se alguém tiver alguma questão para fazer, eu vou abrir agora a palavra. Só antes eu queria fazer só um comentário a respeito, né? Vejo que a senhora está emocionada. Eu estou. Essa questão da droga, do mal que a droga causa, né? Para nós promotores que atuamos na parte jurídica, na parte do judiciário, e nos falta o conhecimento médico, e nos falta o conhecimento social, a integração dessas forças é que nos possibilita atuar. Eu me lembro, eu tinha 5 meses de carreira, eu era promotor substituto e cheguei em Barretos como substituto, depois eu fui promotor titular lá. E uma mãe entrou na promotoria, ela já ia com constância na promotoria e ela me questionou: doutor, eu sou mãe de uma determinada pessoa, eu sou conhecida aqui na cidade, porque eu faço um trabalho de luta contra as drogas, porque eu perdi um filho num acidente de trânsito, ele tinha 15 anos. E a pessoa saía da festa do peão de Barretos, drogada, e causou a morte do meu filho. Aquilo, de uma certa forma, me marcou, assim como deve marcar outros tantos promotores que atuam ou atuaram neste enfrentamento. E logo depois eu fui promotor em Monte Alto, titular de Monte Alto. E lá era promotor da infância. E era recorrente, todos os promotores da infância que sabem que os atos infracionais estão, de certa forma, praticamente ligados ao uso da droga. Ou é ao uso da droga em si, pelo artigo 28, ou é a partir da droga que vem o furto, que vem o roubo, que vem crimes mais violentos. E lá eu tive uma proximidade muito grande com Amor Exigente. Em Barretos também tem. E lá em Monte Alto, por conta dessa cooperação de instituições, foi possível que todo aquele ato infracional de adolescente que envolvesse droga direta ou indiretamente, a força que o Ministério Público tinha na parte jurídica era de encaminhar o adolescente para o Amor Exigente, para as palestras semanais, mas não só os adolescentes, os pais. Porque não adianta nada tratar o adolescente se os pais não se comprometerem com isso. Nenhum princípio ético vai ser colocado em prática se dentro da casa também não modificar a forma de vivência. E nós tivemos grandes resultados nessa relação. Por que estou dizendo isso? Porque uma vez descriminalizada a conduta do artigo 28, a força que o promotor de justiça tem para impor uma medida dessa ao adolescente, para fazê-lo cumprir, assim como os pais,
se perde, ou melhor, se fragiliza. E essa cooperação das instituições acaba se perdendo. Hoje, nem toda prefeitura tem um CRAS-AD. Hoje, a maioria das prefeituras entrega o tratamento do adolescente, do adulto, drogadiço, às comunidades que fazem esse tipo de trabalho, o Amor Exigente, a Fazenda Esperança e outras tantas que estão aí diariamente. Mas sabe, sem interferir, mas um dos problemas que nós estamos vivendo hoje é a luta dos idosos em relação a drogas. Você tem notado isso, Ronaldo, na sua clientela? Os idosos, o que nós estamos assistindo? Eles estão se drogando, usando álcool ou medicamentos controlados, mas medicamento para dormir, isso e aquilo. Além disso, eles são pais, avós, o que é muito sério. Eles estão criando os filhos dos dependentes que não estão dando conta, ou eles estão criando, educando netos para os filhos trabalharem. E estão muito despreparados. Então nós estamos com um subgrupo de Sempre é Tempo, começando com muita força para ajudar a voz também. Então nós temos Amor Exigentinho para os filhos e para os irmãos dos dependentes. Temos o Sempre é Tempo agora para os avós, para as pessoas mais velhas. Estamos começando o Sobriedade para reinserção social, para prevenção à recaída. Estamos ampliando os nossos subgrupos. Tem dado muito certo. Passar a palavra para o Dr. Paulo. Eu até agradeço a presença, Dr. Paulo, que é conselheiro do nosso Conselho Superior do Ministério Público, que nos prestigia. Agradeço a presença e a palavra está para o senhor. Em primeiro lugar, parabéns. Em seu nome, cumprimentar todos os colegas que organizaram esse evento. Cumprimentar também a dona Mara pela forma amorosa que a senhora vem aqui exigir que as cortes desse país, vamos colocar Judiciário e Ministério Público, avancem naquilo que nós não sabemos ainda direito trabalhar em rede. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Laranjeira quando exerci assistência social de São Paulo, fui secretário da assistência social há 1 ano e meio, e notei cada vez mais a dificuldade da gente trabalhar em rede. Vou dar um exemplo para a senhora. Aqui está se discutindo muito a questão das audiências de custódia, onde mudou uma sistemática que os juízes já apreciam aí os casos imediatamente, soltando ou não os envolvidos em prática de crimes, mas não há nenhum encaminhamento. Eu sugeri e apresentei um projeto para o presidente do Tribunal de Justiça e para o corregedor e para a cúpula do Ministério Público de se instalar um CREAS nesse prédio, né? E fiz chegar isso à secretária da Assistência Social, a doutora Luciana Temer, que mandou o seguinte recado: Paulo, arrumem um espaço que nós instalamos o CREAS aqui, que isso é um golaço. Não existe no Brasil um exemplo da instalação do equipamento desse, que é um centro de referência especial em assistência social, que colabora de maneira mais eficaz nesse encaminhamento. Então, a minha fala, apenas para reduzir, é de fazer um apelo. No Conselho Superior isso foi aprovado. No Ministério Público nós tivemos também a seguinte informação: não tem sala, é difícil encontrar espaço. Isso aqui é uma cidade. A gente brinca que o Fórum da Barra Funda precisa ter um prefeito para organizar, são milhares de pessoas que transitam aqui por dia. Encontrem um espaço, que a Secretaria da Assistência Social instale esse CREAS em semanas. Segundo, se houver necessidade, até sugeriria, se me perdoem, que convidasse a doutora Luciana Temer para explicar a importância desse equipamento aqui na Barra Funda, porque isso ajudaria em muito o encaminhamento de todas as ações que envolvessem não só os réus envolvidos nessas questões, mas suas famílias, os nossos servidores, né, numa ação preventiva. Então fica aqui meus elogios, meus cumprimentos a todos vocês e principalmente a senhora por esse amoroso trabalho de exigência cidadã. Obrigado. Queria agradecer mais uma vez.
senhora Mara Silvia Menezes, obrigado pela palestra, obrigado pela lição de vida, né, acima de tudo. E aqui nós todos somos pessoas que tentam trabalhar juntos. Doutores ficam para a formalidade, aqui nós todos somos seres humanos idênticos, iguais, que buscamos cidadãos, que buscamos um único objetivo. Obrigado.